Fala, Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo de técnicas de guitarra. Esse é o nosso segundo vídeo da série sobre ligados avançados. Na primeira aula, nós vimos alguns ligados que usavam 3 notas por corda. Aqueles exercícios estavam em colcheias intercinas, o que significa que nós precisávamos tocar 3 notas por batida do metrônomo. Isso facilitava bastante a nossa vida, porque a mudança de corda ocorria junto com cada batida do metrônomo. Então, para se localizar no tempo, bastava focar em tocar a primeira nota de cada corda junto com a batida do metrônomo. Acontece que nem sempre nós teremos esse tipo de situação confortável. Às vezes, você vai precisar subir ou descer a escala usando durações de notas diferentes, o que pode complicar um pouco a sua vida se você não estiver acostumado. Por exemplo, às vezes você vai precisar tocar padrões de 3 notas por corda usando semicolcheias, ou seja, 4 notas por batida do metrônomo, ou então tocar 5 notas por corda ou mais. Na aula de hoje, nós vamos treinar a sua versatilidade nesses aspectos, além de estudar de uma maneira mais aprofundada como você pode obter ligados perfeitos. E no final dessa aula, nós vamos ver um exercício de Hammer-On from Nowhere bem legal, que aplica uma técnica utilizada pelo Joe Satriani. No primeiro exercício que nós veremos hoje, nós vamos subir e descer a escala de Lá menor usando 3 notas por corda. Só que dessa vez nós vamos usar semicolcheias, ou seja, nós vamos tocar 4 notas por batida do metrônomo. Vamos dar uma olhada na tablatura. Note que a mudança de uma corda para outra aqui não corresponde às batidas do metrônomo, porque ao utilizar semicolcheias, nós precisamos tocar 4 notas por batida do metrônomo. E como nesse exemplo nós queremos tocar 3 notas por corda, a mudança de corda não vai corresponder às batidas do metrônomo. No início você vai sentir uma sensação estranha, como se estivesse tocando fora do tempo. Mas basta lembrar que você deve tocar 4 notas por batida e que todas as notas devem possuir a mesma duração. Se você treinar devagar esse exercício observando esses pontos, em pouco tempo você vai se sentir confortável ao fazer esse exercício. Aliás, aí fica uma dica: ao compor os seus solos ou improvisar, procure sempre fugir do clichê, ou seja, procure sempre fugir do que as pessoas normalmente esperam. Se você toca igual a todo mundo, você não vai se destacar e vai ser apenas mais um guitarrista habilidoso. Uma das formas de gerar surpresa e interesse nas pessoas é usar padrões diferentes como esse que nós acabamos de ver. Agora, vamos dar uma olhada no vídeo. Antes de continuar, eu quero apenas fazer uma observação. O nosso foco nesses exercícios de ligados tem sido a mão esquerda. É por esse motivo que nos exercícios da primeira aula e nos próximos exercícios eu não vou focar na palhetada a ser utilizada. Na verdade, nesses exercícios de ligados, você pode e deve usar os conceitos que nós estudamos na aula de palhetada alternada, mas nesses exemplos você pode palhetar da forma que achar mais confortável. Não há necessidade de rigidez em relação à palhetada a ser utilizada. Nessa série, eu vou dizer de que forma palhetar apenas quando for realmente necessário. Os próximos exercícios dessa aula também trabalham com padrões diferentes, e são ideias de como você pode fugir do padrão e pensar fora da caixa, para se destacar como guitarrista. O próximo exemplo que nós veremos usa 6 notas por corda e usa semicolcheias em sextinas. Aqui, a mudança de corda vai corresponder à batida do metrônomo, porque nós vamos precisar tocar 6 notas por batida, e nós temos 6 notas por corda. Esse exercício pode não ser tão desafiador em relação ao tempo, mas o desafio aqui se encontra em fazer ligados com 6 notas por corda. Isso vai exigir que você esteja com os exercícios de Hammer-On e Pull-Off em dia e tenha uma certa resistência nos dedos.
Aqui, a sua mão esquerda vai precisar fazer quase todo o trabalho, o que pode tornar o exercício cansativo se você não estiver acostumado. Além disso, outro desafio é conseguir fazer com que todas as notas tenham o mesmo volume. A tendência é que as últimas notas da sequência soem mais baixas, mas é importante que você treine os seus remerões e pull-offs para conseguir fazer com que todas as notas sejam claras e bem audíveis. Note que nesse exemplo, nós usamos um padrão que nós já vimos em uma das aulas de paletada alternada. Veja que aqui nós usamos uma configuração 3-1-2-3-2-1. Você se lembra da última aula em que nós aprendemos essa forma de visualizar os desenhos da escala no braço da guitarra? Na sexta corda, por exemplo, nós temos as casas 5, 7 e 8. A casa 5 corresponde ao número 1 e a casa 7 corresponde ao número 2. Já a casa 8 corresponde ao número 3. Dessa forma, a ordem em que as notas são tocadas na sexta corda é justamente 3-1-2-3-2-1. Esse mesmo raciocínio se repete nas outras cordas, tanto para subir quanto para descer a escala. Agora, vamos dar uma olhada nesse exercício. Uma coisa importante que eu quero que você compreenda é que essa é apenas uma possibilidade de tocar 6 notas por corda. Obviamente, existem inúmeras outras formas de tocar, e você tem liberdade e deve experimentar padrões diferentes e criar variações desse exercício. Essa vai ser uma habilidade importante para você na hora de compor os seus próprios solos ou improvisar. Eu não quero que você apenas repita esses exercícios de forma mecânica. Eu quero que você compreenda como esses licks se formam, para que você próprio possa criar os seus licks. Por exemplo, você pode usar padrões como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Enfim, são muitas possibilidades que você pode explorar para desenvolver novas ideias. E você não precisa se limitar a tocar 6 notas por corda. Você pode tocar 5 notas por corda, 7 notas por corda, 8 notas por corda ou mais. Aqui é hora de ser criativo e experimentar diferentes possibilidades. O próximo exercício que nós veremos exemplifica isso. Olha só a tablatura dele. Veja que nós temos diferentes números de notas em cada corda, chegando a ter 10 notas em sequência na primeira corda. E como é possível tocar 10 notas diferentes por corda? Para fazer isso, nós vamos precisar mover a nossa mão horizontalmente ao longo do braço da guitarra. Só assim nós vamos conseguir alcançar notas diferentes. E para conseguir fazer isso e ainda assim manter o som suave, fluido e macio, aqui nós vamos usar slides. Dá uma olhada nesse vídeo. Esse exemplo é bastante parecido com alguns exercícios que nós vimos nas aulas de palhetada alternada, exercícios que sobem ou descem na escala na horizontal. Aqui, você deve aplicar os mesmos conceitos, e um ponto muito importante é o cuidado com a duração das notas. Todas as notas devem ter a mesma duração, e quando você acrescenta ligados e slides,
Isso se torna ainda mais desafiador. Contudo, se você treinar com paciência esse exercício, ele vai te trazer grandes benefícios no longo prazo. Uma outra observação é que conforme a tablatura, você vai precisar paletar a primeira nota de cada corda. Porém, nada impede que você utilize o Hammer-On from Nowhere na passagem de uma corda para outra, assim como nós vimos nas aulas sobre Hammer-On e Pull-Off. Inclusive, o último exercício que nós veremos na aula de hoje utiliza justamente o Hammer-On from Nowhere. Esse é um exercício mais complexo, porque nós vamos fazer Hammer-On from Nowhere nas 6 cordas. Dá uma olhada na tablatura. Eu sei, à primeira vista isso parece assustador, mas isso é bem mais fácil do que parece. A maior dificuldade aqui, com certeza, é conseguir abafar as notas, de modo que 2 notas não soem ao mesmo tempo. Isso acontece porque quando você levanta o seu dedo para tocar a próxima nota, a tendência é que você acabe fazendo soar a corda solta. Só que existe um macete para evitar o barulho indesejado das cordas soltas, e esse é um macete usado pelo Joe Satriani, que ao mesmo tempo em que é bastante eficiente na tarefa de abafar as notas, acrescenta algo bem legal na sua performance no palco. E esse macete é o seguinte: você vai posicionar a sua mão direita entre o headstock, ou seja, a mão do braço da guitarra, e a sua mão esquerda, assim como nessa imagem. Tá vendo? A mão direita fica entre o headstock e a mão esquerda. E a função da mão direita aí é simplesmente abafar as cordas. Você deve encostar a mão nas cordas apenas o suficiente para abafá-las. Enquanto isso, a mão esquerda faz todo o trabalho usando Hammer-Ons from Nowhere e ligados. É justamente essa técnica que você deve usar nesse exercício. Agora vamos dar uma olhada no vídeo. Bom, essa foi a aula de hoje, a segunda aula sobre ligados avançados. A próxima aula vai estar imperdível, porque nela nós vamos estudar ligados com string skipping, ou seja, nós vamos estudar como pular cordas com ligados. Vai ser uma aula bastante divertida e essencial para você que quer se tornar um guitarrista de alta performance. Até lá, concentre a sua atenção em dominar os exercícios que nós vimos nessa aula. Um grande abraço e até a próxima!